Mas já se encontra aqui na nossa bancada o deputado federal Nery Geller. Bom dia, deputado. Bom dia, João. Bom dia, Onofre. Bom dia aos ouvintes da Conte. Eu dei uma informação errada aqui, achei que você estava vindo de Brasília, né? Mas você que mora em Cuiabá já tinha chegado, né? Eu cheguei ontem à noite, cheguei meio tarde, era meia-noite, cheguei em casa, dei uma dormidinha e vim cedo para cá. Verdade. Bom, nosso convite hoje, primeiro agradecer muito, você que na correria que você tem, disponibilizar o tempo para vir falar com a gente. É para falar sobre essa PL da Amazônia Legal. Antes disso, nós vamos para uma matéria, né? Porque avança na Câmara, né, o projeto que pretende retirar Mato Grosso dos limites da Amazônia Legal. O governador Mauro Mendes se posicionou a favor da exclusão de Mato Grosso da área da Amazônia Legal, mas salientou que a matéria precisa ser avaliada com cuidado para não resultar na perda de incentivos que impulsionam a industrialização no estado. O projeto, que prevê a saída do estado, tramita na Câmara Federal e é de autoria do deputado federal Juarez Costa, do MDB, que vê Mato Grosso com produção limitada graças às regras ambientais, em razão de estar inserido na Amazônia Legal. Na avaliação de Mendes, o projeto tem um lado positivo e um lado negativo. Como tudo tem seu lado positivo e tem seu lado negativo. Por um lado, ele pode abrir uma capacidade de ampliar a produção primária do agronegócio em Mato Grosso. Se nós sairmos da Amazônia Legal, nós vamos perder um dos mais importantes mecanismos da industrialização do estado de Mato Grosso, que hoje uma indústria, quando aqui se instala, ela pode pleitear um incentivo na Sudam, por estar na Amazônia Legal, de isenção de 75% de imposto de renda. Isso seguramente foi um dos maiores motivadores para o processo de industrialização que andou até hoje no estado de Mato Grosso. Perder isso é algo que tem que tomar-se muito cuidado. Eu alertei os nossos parlamentares com relação a isso, né? Eu sou favorável a essa exclusão desde que não perca este benefício. Senão, nós vamos estar dando um passo para desindustrializar o estado de Mato Grosso ou desincentivar, né, a atração de indústrias para o nosso Mato Grosso. O ex-ministro da Agricultura, Blairo Maggi, questionou o efeito prático do projeto de lei. De acordo com ele, a discussão é importante, mas precisa ser amplamente debatida de forma a ter efeitos práticos. Não sei se isso mudaria, né? Porque você não está muito hoje regulado na questão de supressão vegetal em região, está em biomas, né? E mudar o Mato Grosso da Amazônia Legal ou não vai mudar os biomas. Então acho que é uma discussão que tem que ser feita ali na frente. É um assunto que, enquanto eu estive na política, por várias vezes esse assunto veio na pauta, se apresentaríamos um projeto, não. Às vezes que foi discutido isso, não teve respaldo no meio político para seguir com esse tipo de situação. Mas, se conseguiu, acho que é uma discussão importante, porque não é só a questão do desmatamento, da supressão de florestas, tem outras questões por estar na Amazônia Legal que envolvem Mato Grosso, e a gente sabe que quem está fora dessa região tem algumas vantagens que o Mato Grosso não tem. No passado tinha a questão de verbas da Sudam e etc e tal, que hoje não tem mais. Esses incentivos não existem mais. Então, acho que ficou o ônus, né, e sem nenhum bônus nesse momento. Atualmente, a Amazônia Legal abrange os estados do Acre, Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá, Tocantins, Goiás, Maranhão e parte de Mato Grosso. O Código Florestal de 2012 estabelece que propriedades rurais localizadas em áreas de floresta mantenham 80% de percentual de reserva legal, nos quais a vegetação nativa deve ser mantida. A justificativa para o projeto é que o Estado está no limite do potencial produtivo em função de um entendimento errado na legislação ambiental sobre o bioma do território de Mato Grosso. Está aí as opiniões do atual governador, Mauro Mendes, ex-governador e ex-ministro Blairo Maggi. Um projeto de lei, se não me engano, do nosso deputado federal, o Juarez Costa, lá de Sinop. E o relator é também um mato-grossense, Nery Geller, que está aqui com a gente. Nery, fale desse projeto, como que estão pensando, qual que é a ideia, ouvindo essas partes. Parece que já tem ONG se movimentando, né?
vice-presidente da República, ele deu uma entrevista coletiva ontem, né, na entrada do Palácio, e ele se posicionou ao contrário. Ele diz que já tem terra suficiente para a plantação, então ele particularmente é contra a saída de Mato Grosso. E ele é presidente da Comissão da Amazônia, né? Isso. Vamos começar assim, como que estão as pressões, quando a gente fala sobre isso? Talvez, João, o deputado pudesse dizer como é que começou tudo isso, né? É o processo histórico. Em seguida avançar. Deixa eu... Primeiro, é uma grande satisfação falar pela primeira vez um assunto tão importante aqui na Conte, até porque eu sei que abrange o estado inteiro e eu tenho certeza, Sinop, Peixoto, Cláudia, aquela região está nos ouvindo. E também aqui a Baixada Cuiabana, onde eu resido, onde eu moro agora. É importante ressaltar, que vocês me acompanharam e as pessoas que acompanham o nosso trabalho, Juliane, sabem que a primeira coisa que eu tenho é a responsabilidade. E não tenho medo de fazer os enfrentamentos que são necessários, dos quais eu tenho convicção. Nós fizemos isso no licenciamento ambiental. No primeiro momento, quando uma matéria que está lá há 20 anos parada, que trava mais de 130 bilhões de reais de investimento, que não anda, por exemplo, a questão da energia limpa, rede de transmissão que sai levar energia de Manaus a Boa Vista, dentro de uma faixa de domínio, está lá há 6, 7 anos parado, porque as autoridades envolvidas, ou as comunidades tradicionais, pseudo-autoridades tradicionais, que dizem que representam os indígenas, falam que não pode sair, ou que não dá parecer nem a favor nem contrário. Isso é injusto, inclusive para a preservação do meio ambiente, porque nós temos um estado inteiro, Roraima, que está queimando milhões e milhões de litros de óleo diesel, gerando CO2 na atmosfera, e a gente não pode fincar as torres para levar energia para esses estados. Além, sem dizer o que isso prejudica a economia do estado. E não é diferente na questão do saneamento básico, não é diferente do aterro sanitário. No primeiro momento, quando eu peguei essa matéria, me taxaram como um parlamentar ruralista que estaria ali preocupado em fazer desmatamento. É exatamente o contrário. Exatamente o contrário. E nós provamos isso no nosso relatório. Nós destravamos, avançamos, temos uma legislação moderna que vai ajudar na economia e vai ajudar na preservação e vai inclusive ajudar na saúde pública. Sim. Nós vamos dinamizar a questão dos investimentos, inclusive urbano. Eu estou falando isso para cada um de vocês que está me ouvindo, primeiro saber que eu tenho responsabilidade com a preservação do meio ambiente. E jamais... Eu conheço a agricultura, conheço a produção e conheço a agroindústria. Aliás, talvez tenha sido, junto com Blairo Maggi, junto com Mauro Mendes, junto com Carlos Favro, uma das principais lideranças para trazer a agroindústria aqui para o estado de Mato Grosso. Quando em 2013 não se imaginava em fazer etanol de milho, nós enfrentamos, começamos o debate, aí começamos a viabilizar a legislação, crédito, tudo isso quando eu estava lá no Ministério. A questão do defensivo agrícola foi a mesma coisa. A mesma coisa, fui taxado de o homem que quer aumentar o veneno nos alimentos, o homem que quer não sei o quê. Nós enfrentamos, votamos a matéria, fomos para o plenário e mostramos que é uma legislação moderna, que traz o alimento mais seguro, que tira moléculas antigas, que degradam o meio ambiente e que traz assim as condições, inclusive de industrializar o país, de nós sairmos da dependência da indústria chinesa, para que a gente possa fazer os genéricos que estão liberados a industrializar aqui no Brasil. E essa matéria aqui não é diferente. Não é justo que produtores que foram empurrados na década de 80 para fazer a ocupação da Amazônia, alicerçado pela Sudão, sim, em alguns e poucos casos, vieram para cá, tinham direito de 65% de abertura de sua área, ou na pior das hipóteses, 50% das suas áreas. Eu não estou falando que nós vamos fazer um relatório, e quem está me ouvindo pode ter certeza, os ambientalistas, se quiserem fazer a preservação, entram para dentro e ajudam a discutir o projeto. Nós vamos trazer para a pauta essa discussão com responsabilidade. Inclusive vai entrar nessa discussão a questão da remuneração do nosso passivo ambiental que nós temos aqui. Não é justo que as pessoas preservem 80%, nós temos uma lei e acordos internacionais assinados
que precisa, na pior das hipóteses, fazer a compensação, vender o nosso passivo ambiental, porque a Alemanha, a Europa inteira, eles abriram, eles degradaram tudo. Nós queremos preservar. Agora, existem também parâmetros, nós precisamos criar, já tem parâmetros legais, mas eles têm que ser regulamentados para que a gente possa fazer o pagamento desse passivo ambiental. Então, é nessa linha, a retirada de Mato Grosso, da Amazônia Legal, não é dizer exatamente que nós vamos fazer o espaço para fazer a abertura de novas áreas, mas a gente quer trazer para dentro, sim, uma discussão que Mato Grosso tem várias áreas que estão de cerrado, que estão no bioma da Amazônia Legal e, portanto, dificulta a abertura da área. Tem áreas de transição e tem direitos adquiridos que esses produtores precisam, no mínimo, ser ouvidos. Nós balançamos quando o Arthur entrou, quando o Juarez entrou com esse projeto. Sou parceiro do Juarez, eu e o Juarez, aliás, toda a bancada nossa trabalha muito coesa. Eu falei, Juarez, eu ajudo, nós vamos lá no Mourão, há 15 dias atrás, a gente conversou sobre esse debate. Ele achou importante, o debate rico, importante para avançar realmente. E nós vamos fazer esse enfrentamento de forma responsável. Jamais, quem conhece a produção como eu conheço, quem conhece a importância da agroindustrialização como eu conheço, falei isso para o Mauro, falei, governador, o senhor me conhece. Se tem alguém que foi leal, que trabalha com você, que faz as coisas certas, desde o primeiro dia, quando você estava com dificuldade, sou eu, o nosso grupo, eu, Fávaro. Eu jamais vou deixar espaço para tirar qualquer incentivo para a agroindustrialização, porque nós vivemos isso, nós produzimos tanta matéria-prima e somos responsáveis, inclusive, pelos acontecimentos que estão acontecendo. Há 10, 12 anos atrás, nós produzíamos 5 milhões de toneladas de milho, nós consumíamos no mercado interno 800 mil toneladas. Com a política que foi implementada, nós estamos produzindo 32 no ano passado, vamos chegar a 40 esse ano de milho, e estamos consumindo no mercado interno 12 milhões de toneladas. Quer dizer, quantos empregos gerou, quanta renda, e jamais eu serei contra. Então, vai ser um debate exitoso. Vou fazer os enfrentamentos que eu precisar fazer, com coragem, com transparência, mas sentando na mesa. Ninguém vai ver no meu relatório, podem ter certeza. A imprensa, aliás, que sempre me deu muito espaço, eu quero mais uma vez agradecer vocês da Conte, mas não só da Conte, como principalmente os profissionais da imprensa, que sempre entenderam e me ajudaram muito, Onofre, nessas discussões, para que a gente pudesse colocar na mesa como de fato é. Eu tive coragem de enfrentar ex-ministros, enfrentar a grande mídia nacional, e nós fizemos debates tão importantes. Esse vai ser outro debate que vai ajudar o Mato Grosso e vai ajudar o país. E não vai só ajudar o país para a gente tirar a Amazônia Legal. Vai ajudar o país no sentido de fazer a preservação, de trazer a responsabilidade para quem de direito tem o crédito e para quem de direito deve. Nós precisamos colocar isso em pratos limpos, que os nossos produtores, que a nossa produção, onde ela se faz com extrema responsabilidade. As queimadas onde ela acontece é por falta de regularização fundiária na grande maioria das vezes. Aonde a gente faz a produção, inclusive com valor agregado, como é Lucas, como é Sorriso, como é Campo Verde, Primavera, gera-se emprego, gera-se renda, se ajuda na movimentação, inclusive aqui da economia da Baixada Cuiabana, e se faz a preservação. É só ir lá olhar. Nós não temos um rio degradado, nós temos a recuperação das APP, todas elas feitas, as reservas legais averbadas. Então é isso. Esse debate vai vir para a mesa e nós vamos fazer ele com muita responsabilidade e com coragem também. Você acha que vai dar muita polêmica? Porque tem o lado econômico e o lado ambiental. Não tenha dúvida. Muita polêmica já está dando. E tem uma coisa, me falaram, mas Neri, você é doido, vai fazer num ano eleitoral. Eu fiz a pergunta. Eu estou exercendo, eu sempre falei que a disputa eleitoral se dá em segundo plano, o primeiro plano é o exercício do nosso mandato. Se eu tenho espaço para fazer a discussão, se nós avançamos tanto, matérias que no primeiro momento foram perniciosos, eleitoralmente falando, que me prejudicaram, no segundo momento me deu crédito com a população. Por quê? Porque eu fiz e mostrei, de fato. Quando fiz o enfrentamento com 8 ex-ministros, como relator do licenciamento ambiental, quando vieram para cima me taxando como se... A pergunta única que eu fiz, o meu relatório está aqui, me apresenta onde eu estou fazendo degradação ambiental. Calei a boca de todo mundo, fiz enfrentamento, eu não tive medo. Eu acho que é isso que tem que fazer, eu tenho responsabilidade, vou fazer isso
com muita tranquilidade, não vai ser no afogadilho, não vamos chegar de uma hora para Você outra, tem uma porque esse sim é um projeto Você novo. tem uma previsão de discussão? Passa esse ano? Tem uma agenda já? Nós ainda não formulamos ela, porque não foi instaladas as comissões no Congresso Nacional. Está acertado, sim, com o presidente Arthur Lira, para que eu possa ser o relator. Fui chamado para ser o relator. Vai instalar as comissões e depois, sim, esse é um debate que não vamos fazer com tanta agilidade como fizemos defensiva agrícola e como fizemos a lei de licenciamento ambiental, porque era um debate já que vinha há 20 anos se postergando lá no Congresso Nacional. Como já era conhecido, nós fomos para cima, fizemos o relatório e botamos no plenário. E começamos, o nosso Congresso é urbano, todos aqui sabem. Nós começamos com 240 votos, teoricamente iríamos perder, e fomos para o debate no plenário, fomos avançando no colégio de líderes, chegando a 340 votos. Quer dizer, ambientalistas votaram conosco. Inclusive. São 7h29, vamos para um breve intervalo e vamos dar continuidade nessa entrevista, nesse debate. Só um minutinho, já estamos de volta. 7h34, estamos de volta com o jornal Giro Conte. Hoje estamos entrevistando o deputado federal Neri Geller, que é relator da PL, que trata da questão da Amazônia Legal, da retirada da Amazônia, retirada de Mato Grosso da Amazônia Legal. O nosso parceiro, o Tadeu Benites, de Mirassol do Oeste, tem uma questão, deputado. Vamos ouvir o Benites. Muito bom dia, João Edson. Bom dia a todos os companheiros da rede. E bom dia, deputado Neri Geller. Abre aspas. Sem dúvida, o projeto de lei que retira o Mato Grosso da Amazônia Legal gera polêmica. Uma delas é no sentido de que apenas o setor econômico se beneficia dele. Se levou em conta os aspectos ambientais para se propor este projeto de lei? Por aspectos ambientais, entende-se também os benefícios ou malefícios que isso pode acarretar às pessoas que aqui vivem, a flora e a fauna, fecha aspas. Da Rádio Conte de Mirassol do Oeste, Tadeu Benites. Tá aí o Tadeu Benites, obrigado Tadeu, nosso parceiro da bela região que fica entre o Rio Paraguai e o Rio Jauru ali, né? João, deixa eu dizer, o deputado aqui, e ao meu amigo Gilmar Brunetto Gauchinho, que é técnico da Empaer, né, líder sindicalista, o deputado ouviu, o Gauchinho, o seu áudio e ele vai tocar o assunto dentro do time dele. Mas nós estamos falando de Amazônia Legal, né, João? Vamos voltar ao tema, que esse tema é muito importante. Gauchinho, um grande abraço, obrigado por estar nos ouvindo, viu? Deputado. João, eu acho que na nossa introdução a gente já respondeu falou, boa parte. Já respondi ao meu amigo Tadeu e estou preparado para isso, porque essa vai ser a tônica da discussão mesmo. Esse vai ser o foco. Quem está sendo penalizado, participando, se movimentando, e estão se movimentando muito forte. Esse debate precisa vir para a mesa. E mais uma vez, Tadeu, tenha convicção que nós não vamos fazer nenhuma besteira, nada. Nós vamos fazer o debate alto nível, a gente vai trazer esse debate para a mesa, porque ele vai envolver, inclusive, a questão da remuneração do nosso passivo ambiental, e não vai ter espaço, uma vírgula, para desrespeitar o meio ambiente ou fugir das regras da legislação vigente. Se porventura dentro do debate a gente precisar fazer algumas mudanças na legislação, a gente vai fazer. O nosso foco é assim, dar a César o que é de César. Direitos adquiridos precisam ser respeitados. Nós temos pessoas que fizeram abertura de suas propriedades antes de 98, eles não conseguem regulamentar, porque mudou a legislação e o Estado brasileiro não tinha mãos ou braços para chegar e fazer os projetos serem aprovados, até porque não tinha legislação para isso. Então a gente precisa trazer isso para a mesa e fazer o debate muito aberto. E Tadeu, eu fui relator de duas matérias extremamente importantes para o país no ano passado.
Uma delas foi o licenciamento ambiental e fui correlator e praticamente liderei a questão do defensivo agrícola. Todo mundo falava exatamente esse discurso. Porque é só a parte econômica que interessa. Não, é exatamente o contrário. Nós queremos exatamente a preservação, industrialização com sustentabilidade. Então o debate vai começar a acontecer, Tadeu, e nós vamos, se Deus quiser, aí na região oeste, ouvir a sociedade e não vamos fazer nenhum movimento que seja prejudicial ao meio ambiente. Vamos sim trabalhar na conciliação, mas esse debate precisa ter coragem, precisa enfrentar. E as pessoas, principalmente do interior que estão me ouvindo, sabem do que eu estou falando e nós vamos fazer o debate muito responsável. Deputado, o que significa efetivamente, assim, preto no branco, tirar o Mato Grosso sair da Amazônia Legal? Eu queria complementar na fala do ex-governador Blairo Maggi. Ele fala que saindo da Amazônia Legal não deixa de pertencer ao bioma amazônico, que é por estar no bioma amazônico que tem aquela preservação de 80% da área. Então eu queria complementar o que significa na prática na verdade, sair da Amazônia Legal. Está na Amazônia Legal, você tem dificuldade e aí entra a questão do Blairo Maggi. O Blairo é muito preparado, conhece como poucos, tem essa questão, é respeitado no mundo inteiro pela produção, pela liderança na produção e alinhado com a preservação. Então hoje as lideranças fortes do agro têm esse sentimento. O que acontece? Nas áreas de transição e nas áreas de cerrado, na grande maioria, elas se incorporam na Amazônia Legal e você não consegue fazer a abertura que a legislação mesmo permite. Sendo cerrado? Mesmo sendo cerrado, mesmo sendo em área de transição. A legislação diz que o cerrado pode tirar até 65%. Exatamente. Mas estando na Amazônia Legal não pode. Não pode. Então essa é a discussão que nós queremos trazer para a mesa. Uma coisa é a Amazônia, ao norte do estado, que realmente a mata de mata pesada, né? Não é área de transição. Me perdoe te interromper, Neri. Alta Floresta, Piacás, Nova Bandeirantes estão tem regiões que vai ser área de transição e não áreas de mata de 80%. Sim. Tem sim o nosso. Tem áreas de... E dentro dessa discussão nós queremos discutir a questão do direito adquirido também. Então, como é que era anterior e como é que é agora. Muda completamente a legislação, muda completamente a abordagem. Claro, o debate ele não é só tirar a Amazônia Legal, Mato Grosso da Amazônia Legal. Não é abrir a porteira. É um projeto de lei que vai trazer para a mesa um debate que precisa acontecer. Que então nós não estamos tirando a Mato Grosso da Amazônia. Não é só a Amazônia tirar. Então o nome da discussão está errado. Não está errado, porque é o seguinte, nós queremos ter os mesmos direitos e em alguns casos os benefícios que a Amazônia Legal traz já se foram. O Sudão é um exemplo disso, não existe mais financiamento para isso. Isso é conversa, assim, com todo respeito, para boi dormir, porque a Amazônia, a Sudão foi um projeto mal elaborado, que não teve o objetivo alcançado, porque foram projetos faraônicos na sua grande maioria, alguns deles sim, que liberou recurso subsidiado e que usaram esse dinheiro de forma equivocada e não trouxe o benefício. Eu acompanhei a criação da Sudão lá para trás e ela é puramente econômico. Exatamente. E a questão dos próprios subsídios, a grande maioria já venceu também. Então é uma matéria que tem que ser discutido. É esse debate que tem que vir para a mesa, entendeu? Não estamos aqui, vamos tirar só da Amazônia Legal. Não, a gente vai fazer um debate na mudança da legislação que engloba essa questão da Sudão, da Amazônia Legal, dos incentivos. Alguns incentivos não têm mais nem fundamento, nem servem mais para nada. Quer dizer, inclusive em alguns casos, abre brecha para fazer sonegação fiscal. A grande verdade é essa. Então esse debate tem que vir. Eu penso que a pergunta tem que ser feita... não existe mais. Eu penso que a pergunta tem que ser feita agora, nesse momento, é o seguinte: do jeito que está sendo bom para a preservação? Não está sendo. Eu acho que essa é a grande questão. Em alguns casos não está sendo. E quando fala-se discutir, você tem que ter uma... E a outra questão que tem que ser, tem área de cerrado, área de transição e vegetação de mata, realmente, que a Amazônia, sim, no norte do estado, a gente precisa manter os 80%. Mas o nosso não é justo. Os produtores que estão me ouvindo sabem do que eu estou falando. Os empresários que são ligados, não é justo você fazer a preservação em
80% sem ser remunerado se você tinha o direito adquirido, se você tem a escritura pública lá no cartório, na década de 80, que você tinha direito de abrir 50%. Esse passivo ambiental é o acordo internacional que foi assinado para ter a remuneração. Alguém tem que pagar por isso, porque tem pessoas que venderam sua propriedade, por exemplo, mais ao sul do estado, ou que migraram de outros países, de outros estados, venderam lá 100 hectares de área que estava produzindo e compraram aqui 500 hectares porque queriam ampliar o seu. Abriram 100 e agora não pode abrir. E eu até mantenho, só para concluir, sim, por favor. Eu mantenho a questão, talvez, eles manter a preservação dos 80%, mas não é justo que eles preservem e que o mundo inteiro se beneficia dessa preservação e ninguém paga. Esse o debate que tem que ser. Eu sei que ele é espinhoso, eu sei que as pessoas que estão me ouvindo nesse momento podem falar, o Neri está aí querendo desmatar. Não é nada disso. Nós queremos, com responsabilidade, trazer uma legislação que é ultrapassada, arcaica, que tem que vir para a mesa e que tem que ser modernizada. De que ano é essa legislação? Só um minutinho. Até porque a gente precisa esclarecer o seguinte, preservar tem custo, não tem? É lógico que tem. A pessoa responde, inclusive, pelos crimes que acontecem naquela área, tem todo um custo em relação àquilo. Então, assim, não é uma área que você abandona e está resolvido o problema. Onofrio, ela vem, se eu não me engano, de 54, né, quando começou a ocupação, empurrado pelos governos para fazer a ocupação da Amazônia, né, com medo de perder o território brasileiro. Depois ela teve algumas alterações na década de 70, quando institui-se o projeto Sudão para fazer a ocupação e o desenvolvimento da Amazônia. E aí, nessa questão, eu falo que como o Blair sempre fala, é justo você construir, por exemplo, um prédio e fazer 100 apartamentos e você tinha a obrigação, dentro desse 100%, 35% ir para condomínio. De repente muda a legislação, você tem que manter toda a estrutura de 80 apartamentos e alugar só 20. Não é certo. A gente precisa seguir, é muito fácil todo mundo falar, porque tem que preservar, sim, mas as pessoas que estão lá, como é que essas pessoas sobrevivem? Quem tem uma pequena propriedade não conseguiu abrir quando ele tinha o direito de fazer abertura. Esse debate, ele precisa vir para a mesa e ele vai vir para a mesa. Eu queria te fazer uma pergunta, assim, você acha que a pressão contra o projeto, ou a respeito do projeto, será mais interna ou mais externa? Ele vai ser, sabe, o tamanho do contra... é o tamanho da coragem de enfrentar esse debate, porque eu não tenho medo de enfrentar em momento nenhum, porque ele é benéfico para o país, ele é benéfico para as pessoas e ele é justo. Antes de qualquer coisa, ele é justo. Você tem pressão europeia, pressão dos Estados Unidos, do Canadá, você tem esse tipo de pressão? É bom. Fora a opinião pública interna, né? Nós queremos que venha exatamente a União Europeia para cá, para nós discutir isso. Eles que cumpram o acordo que foi assinado, que remunerem essas pessoas que estão fazendo a preservação. Pode vir para dentro. Sim. Nessa linha que nós vamos. É ótimo, que bom, venham para cá, vamos discutir esse assunto. Ele tinha direito a abrir 50%. Mudou-se a legislação por pressão internacional. E muitas vezes, inclusive, interesses econômicos por trás, porque nós somos muito fortes concorrentes deles. Foi assinado um acordo para remunerar esse passivo ambiental. Ok, nós vamos cuidar lá, agora vocês têm que trazer a remuneração. Então vamos acertar isso e pronto. Esse é o debate que nós Neri, como relator desse projeto, você tem noção do tamanho da briga? Sei. Eu sei. Onofrio, a minha vida nada foi fácil. Eu vim para Mato Grosso, no assentamento de reforma agrária, vendi um relógio que eu tinha em Oriente, na época, para comprar a passagem para vir para cá. Tenho 11 irmãos, fui para um assentamento, morei embaixo da barraca de lona, passei fome, vim do oeste catarinense. Sou gaúcho, mas vim do oeste catarinense. Uma irmã minha que estava aqui foi embora e tudo foi muito difícil. Fui frentista de posto e nunca tive medo de fazer enfrentamento. Enfrentamos, eu me projetei politicamente, você sabe muito bem, foi no enfrentamento da crise da agricultura em 2005, quando nós fechamos todas as BRs e paramos o país no Grito do Ipiranga, porque nós precisávamos ter uma remuneração mínima e taxas de juros que fossem compatíveis com a atividade. Cheguei a ser ministro da Agricultura, eu não tenho medo de fazer esse debate, sabe por quê? Porque a minha consciência me fala que eu tenho que fazer, alguém tem que enfrentar isso, e eu vou enfrentar sem medo, e deixando bem claro, com toda a responsabilidade. Eu discuti esse projeto com
alto nível, inclusive com os ambientalistas e com a esquerda. Aliás, isso é o que me critico muitas vezes. Às vezes eu sou muito corajoso, outras vezes eu falo demais, que eu acho que não. Esses votos, por exemplo, esse debate, quem está me escutando aí, os produtores, para ir para plenário, para ter êxito, eu vou precisar de 260 votos. Eu vou fazer esse debate com diálogo e com convergência, com muita humildade também. Se eventualmente nós tivermos que recuar, a gente vai recuar, mas nós vamos avançar porque é um tema que precisa ser enfrentado. Quanto tempo vai levar, não sei. Mas nós vamos fazer esse debate porque ele é importante para Mato Grosso e para o país. São 7 horas e 48 minutos. A conversa está boa, deputado, o tempo voa muito rápido. Queria pedir para o senhor, se pode ficar com a gente mais 10 minutinhos, senão eu tenho que falar com os nossos especialistas e a gente ir aqui na sequência da conversa. Vivaldo, o nosso imperador da República Independente Soberana do Alto Paraguai já está a postos? Ainda não? Então, enquanto o Vivaldo entra lá, a minha questão é o seguinte, nós estamos... Vivaldo já está pronto? Bom dia, Vivaldo. Bom dia, Neri, bom dia, João, bom dia, Onofre, bom dia, Juliana, bom dia, República Independente Soberana do Alto Paraguai, famoso gatinho. Verdade. Vivaldo, chamamos você para a conversa aqui, que tem um assunto que é emergente aqui, né? O Banco Central aumentou ontem, né, a taxa de juros para 11,75%. Quais os reflexos para as famílias e para os negócios desse aumento dessa taxa? Olha, os reflexos são aumento do crédito, né? Quando o Banco Central aumenta a taxa de juros, como aumentou de 10,75 ontem para 11,75 e anunciou também que em maio vai para 12,75, há bastante tempo que o Brasil não tem uma taxa básica de juros nesse patamar. Quando o Banco Central faz isso, é para quê? Para conter a inflação, que está na faixa dos 10,54, pelo menos até fevereiro, contando de março do ano passado até fevereiro desse ano. Para conter isso, ele tem que reprimir um pouco a demanda, o consumo, fazer as pessoas comprarem menos, usar menos cartão de crédito, comprar menos eletrodomésticos, enfim. E as empresas também ficam com mais dificuldade. Por quê? Porque esse aumento da taxa de juros, os bancos passam para as suas respectivas linhas de crédito. Então, o esforço é para conter a inflação, que pior do que uma taxa de juros alta é uma inflação alta, que ela atinge a todos de forma desproporcional. Então, o esforço do Banco Central é para conter a inflação. E para conter a inflação, no patamar que ela está, acaba dando uma freada na economia. Parar um pouco a demanda econômica para poder trazer a inflação para a meta. Olha bem, a inflação hoje está em 10,54 e a meta da inflação para 2022 é 3,5%. Você vê que está muito distante da meta do próprio Banco Central com o que está acontecendo na realidade. É um esforço muito forte do Banco Central, a equipe econômica não está colaborando hoje, daqui a pouco, provavelmente ao longo do dia. O governo federal vai anunciar, o presidente Bolsonaro e o ministro da Economia vão anunciar um plano aí de quase 100 bilhões para estimular a economia. E esse plano vai liberar dinheiro do FGTS, vai liberar linhas de financiamento, enfim, vai antecipar 13º de aposentados para estimular o consumo. São dois movimentos muito antagônicos entre si. Mas, por outro lado, o governo também não quer que a economia fique crescendo zero, abaixo de zero, como está prometido para esse ano. É um bom debate, é um esforço que o Banco Central está fazendo para manter a inflação em níveis civilizados. Então as consequências para o consumidor lá na ponta não é das melhores, né, Vivaldo? Não é das melhores. Por quê? Você que tem uma linha de financiamento no banco, ela vai ficar um pouco mais cara. A pequena empresa que toma dinheiro no banco para fazer o seu capital de giro, ele vai ficar um pouco mais caro. Para quem não está prestes a financiar uma casa, por exemplo, fazer um financiamento habitacional, ele vai também subir logo em seguida. Enfim, o crédito vai ficar mais barato, afeta os negócios, porque o acesso ao crédito para manter o negócio, para expandir o negócio, para manter o capital de giro fica um pouco mais caro. Mas é aquela história, nós estamos com um problema grave, tem que tomar um remédio amargo, tem que tomar uma injeção que é doída na hora que está tomando, para você recuperar a saúde e seguir a vida adiante. É assim a forma de combater a inflação. Na hora que ela passa do patamar, e ela passou do patamar de 12 dígitos,
é preciso ter remédios mais fortes, mais amargos, para a gente poder continuar a atividade econômica normal. Porque com uma inflação alta, você espanta investimentos, você reduz a capacidade de reação da economia, reduz o consumo das famílias, porque as duas grandes matrizes que conduzem o PIB do país são investimentos privados e consumo das famílias. Isso aí representa 85% de um PIB num país. Se o crédito encarece o investimento, é mais difícil de você alavancar a economia. Se o aumento de crédito diminui o consumo das famílias, você também acaba empacando o crescimento econômico. É uma dicotomia que o Banco Central e todos os economistas que tomam decisões macroeconômicas têm que conviver. Conter a inflação e, para isso, tem que dar uma freada no crescimento econômico. Verdade. Vivaldo, até a semana que vem, esperamos com notícias melhores. Quem sabe sem guerra já na próxima semana. Tomara. Eu acho que está caminhando para até esse final de semana achar uma solução diplomática inteligente e dar um cessar-fogo lá naquela guerra e o mundo vai ficar mais aliviado. Muito obrigado. Neri, obrigado, bom dia. Neri, essa questão da guerra foi um complicador, né? Já tivemos a pandemia e de repente vem a questão da guerra, afeta a questão de economia, afeta tudo. O Congresso está tranquilo em relação a isso ou afeta bastante lá? Não tenha dúvida que traz intranquilidade, traz angústia, principalmente para quem tem... quem acompanha um pouco e quem tem responsabilidade com o cargo que exerce. Sim. Que não são todos, né? Vamos ser bem justos aqui. É uma das coisas aí que, se tiver tempo, eu queria até que o Nestor já está na linha. Vamos falar, houve algumas mudanças na questão do direito consumidor, na cobrança de cover, uma série de coisas aí. Esses dias a Assembleia Legislativa, a Câmara de Vereadores andaram mudando. Vamos falar com o Nestor justamente sobre essa questão. Bom dia, Nestor, tudo bom? Bom dia, professor João Edson, professor Onofre, ministro Neri, que está aí presente, a minha amiga Julie. Pessoal, eu estou aqui ouvindo o programa, muito rico hoje o programa. Professor, eu gostaria até, se fosse o caso, de abrir mão do meu tempo aqui de falar hoje desse assunto importante, que é o COVERN, o direito do consumidor, porque me deu a impressão de que hoje o Giro Conte chegou numa discussão tão importante, que talvez seja das mais importantes nos últimos anos para Mato Grosso, para a Amazônia em Mato Grosso, e essa situação que o ministro nos traz, esse enfrentamento, eu digo ministro, mas é o nosso deputado Neri, esse enfrentamento que ele está disposto a fazer, chamando para a mesa a comunidade europeia, os ambientalistas e mais. A grande maioria dos parlamentares no Brasil não são ruralistas, não são do campo. Mato Grosso tem 8 apenas deputados federais para dialogar, para debater, para discutir esse assunto. Então eu vou deixar aqui, professor, se o senhor me permitir, esses breves minutos que me restariam aqui, para continuar essa conversa com o ministro Neri Geller, deputado Neri Geller, a fim de esclarecer, porque eu vi que o professor Onofre também tem algumas dúvidas ainda para fazer, perguntas. Então eu abro mão aqui da minha fala hoje, deixa para segunda-feira, para que nós possamos continuar falando sobre essa situação da Amazônia Legal. Pode ser? Pode ser, perfeito, Nestor. O tempo aqui ele vai voando, né? 7 horas e 56 minutos, estão fechando. Neri, é praticamente a última questão. Nós estamos num ano político, você falou lá no início. Normalmente, no ano político, muitos parlamentares que pensam só na eleição, quando chega nesse momento, ele joga para a torcida. Você já tem uma previsão dentro de discutir um tema tão importante nesse dado momento? Primeiro eu quero dizer ao Nestor que eu ganhei o dia já, só com as palavras dele, né? A intenção é exatamente essa, é a gente mostrar que é um tema que precisa ser discutido e precisa ter coragem. Então, obrigado, Nestor, pela sua fala, e eu sei que eu vou apanhar um pouco até que as pessoas possam compreender o tamanho que é, mas no final nós sabemos também que a gente vai ser aplaudido porque é um dos temas mais importantes, como o Nestor falou hoje, que tramita no Congresso Nacional e que é espinhoso, mas que precisa ser enfrentado. Dentro dessa linha de raciocínio, eu respondo a sua pergunta também. Eu nunca vou ser omisso. Nos temas que eu preciso enfrentar, seja eles ganhando ou perdendo, eu não deixo as minhas convicções de lado. Nunca fui, não vai ser diferente. E eu consegui alcançar galgar vários degraus na política por esse perfil nosso.
de fazer enfrentamento quando é necessário, de recuar quando precisa recuar, de trabalhar a convergência para você conseguir apoio suficiente, saber que a política é a arte de dialogar, de conversar com as pessoas, de convencê-las, porque você participa de um congresso que é democrático, que é votado, é votação popular, e lá cada um segue, alguns seguem a orientação partidária, mas tem o seu posicionamento individual. De tantas, quem acompanha nosso trabalho, é importante. Todas as matérias que eu acabei sendo chamado sempre foram matérias polêmicas porque ninguém tinha coragem de enfrentá-las. Eu enfrentei e consegui avançar em todas elas. Na reforma da Previdência, temas importantes para Mato Grosso, de tirar categorias da Previdência como educadores, segurança pública. Fui eu que fiz a articulação de bastidor. Nós juntamos lá os extremistas, que são bolsonaristas, que queriam tirar a segurança pública, queria tirar o pessoal da segurança pública, e era justo, e do outro lado a esquerda, que queria tirar os educadores. Na terça foi derrotada uma emenda da Tabata, do PDT, para tirar os educadores. A Rosa Neide, com muita competência, muito inteligente como ela é, tem que reconhecer o seu diálogo com ela, porque ela é uma pessoa do bem. Nós conversamos, eu falei, Rosa, vamos fazer uma convergência aqui, do outro lado também tem interesse, vamos trabalhar para ver se a gente consegue, e na sexta-feira nós tiramos as duas categorias. Não vai ser diferente agora nesse debate, ele vai ser em ano eleitoral, que seja, não tem problema nenhum. Se eu me desgastar, eu vou fazer esse enfrentamento igual, porque ele é importante para toda a sociedade brasileira. Se eu conseguir, tiver habilidade e conseguir convencer as pessoas, todo mundo vai entender que o projeto é importante. Se não for, paciência, eu vou fazer a minha parte. 7h59. Fechando o programa. Muito obrigado, deputado. Eu só quero rapidamente responder ao Gauchinho. O Gauchinho PL 001 desse ano está prestes a ser votado, que vai trazer 805 milhões de reais para equalizar a taxa de juros. Eu acho que ele estava falando sobre isso, que os pronafianos estão sem recurso, e nós já, Onofre, investimento e também custeio. Deve ser resolvido na semana que vem. Acompanhe minhas redes sociais, que você vai ver que eu estava com o ministro Ciro Nogueira ontem, para que a mensagem que já veio do Ministério da Economia, está na Casa Civil, vá para o Congresso para que a gente possa votar. Muito obrigado a todos, Juliane, Onofre, a você, João. Obrigado pela oportunidade e com certeza aos ouvintes da Conte Brasil. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Encerra aqui a Rede Conte de Comunicação. Até amanhã.